Furto em escola, bandidos se aproveitam de vigilante bêbado e levam TVs em Braslândia. Rastro de terror, motorista avança em multidão no sul da França, matando mais de 80 pessoas. E atentado acende alerta vermelho na segurança dos Jogos Olímpicos. Miss DF 2016, tudo pronto para o concurso que elege a mulher mais bonita da capital amanhã. Fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora aqui no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Insegurança até nas escolas. Em Braslândia, criminosos invadiram um colégio público e roubaram 6 aparelhos de TV na noite desta quinta-feira. Só que a história não termina aí. O vigilante noturno estava bêbado e acabou dormindo sem trancar as portas das salas de aula. Por causa do furto, as aulas desta sexta-feira foram suspensas. A direção da escola Classe 8 de Braslândia preferiu não gravar entrevista, mas informou que a medida foi para não comprometer a cena do crime. A reposição das matérias já foi agendada para a próxima semana. O furto foi na noite desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Civil, bandidos invadiram a escola e levaram 6 aparelhos de TV, um prejuízo de R$6 mil. Ainda segundo os policiais, os criminosos aproveitaram que o vigilante da escola estava bêbado para cometer a ação. O funcionário foi levado para a 18ª delegacia e lá o teste do bafômetro confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Os suspeitos de invadir e levar os televisores continuam foragidos. Que coisa, né? E em nota, a Secretaria de Educação informou que o vigilante é servidor de carreira e que vai esperar o caso ser investigado. Só depois decide se abre ou não um processo disciplinar. Aqui ao meu lado, Sérgio Amaral. Sérgio, que coisa, hein? Olha, são duas coisas diferentes aí, né? A primeira, a questão da falta de segurança, isso aí só reflete a falta de segurança que acomete a toda a sociedade, a todos os setores da sociedade. Isso, claro, não é exclusivo do setor de ensino, de escola A ou de escola B. Agora, em segundo, a Secretaria ainda vai esperar a investigação para ver se abre um processo disciplinar. Ora, é claro que o fato do vigilante estar alcoolizado e dormindo facilitou muito a situação aí. E ninguém, afinal de contas, ninguém pode ficar bêbado no horário do trabalho, né? Não estou pregando aqui, não quero fazer caça às bruxas, pregar aí uma punição severa para esse cidadão e tudo, mas tem que ver até se ele faz isso sempre, é o caso até de dar um tratamento de saúde para ele, porque o alcoolismo é doença. Não dá para ficar jogando para frente. Agora, por outro lado, pelo menos já se projetou e já se marcou a reposição das aulas perdidas, o que aí é um caso positivo. Agora, infelizmente, como eu disse, Renata, isso só reflete a insegurança, porque todos nós passamos, todos nós vivemos nos dias de hoje. E não é um caso isolado, né, Sérgio? Realmente não é um caso isolado. E olha, saúde subiu para 960 o número de casos de cachumba aqui no DF. Já são 28 surtos isolados da doença, principalmente em escolas e no complexo penitenciário. Dados da Secretaria de Saúde mostram que as regiões com maior ocorrência são Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião. A cachumba é uma doença viral de transmissão respiratória. Como não existe tratamento específico, a melhor saída é a vacinação. E o Congresso entrou em clima de férias. Depois de uma semana agitada e decisiva, deputados e senadores só voltam ao batente em agosto. Menos o novo presidente, Rodrigo Maia, ontem visitou outros chefes de poderes e promete um novo encontro com o presidente da República semana que vem. Quem tem as informações é Isabel Mega. Olá, Isabel. Quer dizer que Maia está mesmo levando a sério essa história de pacificação, né, que ele falou no discurso dele? Exatamente, viu, Renata? Boa tarde a todos que nos assistem. Ontem ele fez uma verdadeira peregrinação por Brasília. Desde cedo foi visitar deputados, senadores, foi visitar inclusive o presidente interino Michel Temer, além de ministros. Ontem mesmo ele já embarcou para o Rio de Janeiro, mas ele promete voltar a Brasília na próxima semana para se reunir novamente com o Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros. A ideia é aproximar a agenda do
Legislativo do Executivo para tentar aí união na hora de fazer as votações no Congresso Nacional, algo que a gente não via há muito tempo, já que o governo Dilma Rousseff tinha muita dificuldade de colocar essa união em prática. Bom, ele já sinalizou este encontro, portanto, na semana que vem a gente deve ter novidades, apesar do recesso legislativo. Os parlamentares só voltam a trabalhar de fato em agosto. E lembrando, tem 2 itens aí muito importantes na agenda. Primeiro, a definição do impeachment lá no Senado Federal e, em segundo lugar, também a questão da decisão sobre a história de Eduardo Cunha, se ele vai ter ou não o mandato cassado lá no plenário da Câmara dos Deputados. Outro ponto que pode ser construído aí a partir de uma agenda comum é o combate à corrupção. Michel Temer, quando assumiu a presidência interina, chegou a falar que o combate à corrupção também teria a atenção do governo interino e, portanto, deve ser uma agenda aí construída em diálogo com o Congresso Nacional. A Controladoria Geral da União, inclusive, soltou dados hoje bem interessantes em relação ao tamanho da corrupção, que não atinge somente figuras políticas, não, tem servidores também. Olha que dado importante. Segundo a Controladoria Geral da União, somente no primeiro semestre deste ano, 162 servidores foram expulsos da administração pública por conta de envolvimento aí em casos de corrupção. E desde que esse balanço começou a ser feito, lá em 2003, foram mais de 6.000 servidores envolvidos em casos do tipo. Renata e Sérgio. Ok, Isabel, muito obrigada. Sérgio Amaral, essa eleição aí do Rodrigo Maia teve um ponto inusitado, digamos assim, né? Que ele era o candidato também do Michel Temer, mas ao mesmo tempo ele ganhou o apoio de petistas e do próprio PCdoB. Mas isso aí não é tão difícil de explicar não, viu, Renata? É porque o outro candidato que foi para o segundo turno, que foi o Rogério Rosso, é o candidato do Centrão, aquele conjunto de partidos médios, pequenos e nanicos, que também apoia o governo, mas que sempre foi muito ligado a Eduardo Cunha. Rogério Rosso era tido, inclusive, como uma escolha pessoal de Eduardo Cunha para se candidatar à presidência da Câmara. Então, como os petistas e todos os dilmistas, todo o lulopetismo coloca o processo de impeachment na conta de Cunha, então não admitiam de forma nenhuma votar no candidato de Cunha. Por isso, foi muito mais votar contra o candidato do Cunha do que votar a favor do candidato do Democratas. De qualquer forma, essa mexida e essa movimentação do Rodrigo Maia demonstra que a gente deve ter finalmente no segundo semestre, apesar de Olimpíada e apesar de campanha eleitoral nas 5.000 e poucas prefeituras do país, a gente deve ter alguma lição de casa feita ali na Câmara. Tudo indica que ele vai conseguir imprimir um ritmo bem razoável de votação, se não de muitos projetos, pelo menos dos projetos considerados mais importantes para a recuperação da economia. Isso é o que o país deseja, né? Com certeza. Olha, lição de cidadania, um morador de Taguatinga transformou o local onde o lixo era deixado na porta de casa em obra de arte. Uma ideia sustentável e criativa. Seu Jair mora nessa casa em Taguatinga Sul. Por cerca de 1 ano, teve de conviver com um cenário nada agradável. A pequena área ao lado da casa dele virou depósito de lixo. Toda hora o pessoal jogava todo tipo de lixo aqui. Os contêineres ali ao lado enchia e eles se achavam no direito de jogar lixo aqui. Foi quando teve a ideia de transformar material reciclado em obra de arte. A paixão por motos e a parceria de um parente impulsionaram a criatividade. Em menos de 1 mês, o local ganhou a moto, flores, plantas e até um violão. É uma coisa tão simples da gente fazer, por que não fazer? Né? E aí veio a lição da cidadania mesmo, da limpeza. Os meninos no começo começaram a tirar muitas fotos, o pessoal vinha, até hoje param, tiram foto. O jardim foi construído em setembro do ano passado. Desde então, o Jair tem feito novos amigos na vizinhança. Todo mundo passa e cumprimenta, ou planta alguma coisa, ou até se eu estiver viajando, joga água. E cuidam também, cuidam como se fosse deles. Aliás, é deles, né? Não é meu, é deles, é da nossa quadra. Quem passa por ali aprova a iniciativa do comerciante. A gente não tem mais aquele lixo espalhado, a comunidade passa, as crianças querem tirar uma fotografia, o lixo virou luxo.
Excelente iniciativa, né? E não se esqueça, aqui na Band você tem um canal direto com a gente. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 99976-9204. E você vai ver a seguir a cobertura completa do atentado que matou mais de 80 pessoas na França e a preocupação do governo brasileiro durante a Olimpíada. Band Cidade volta daqui a pouco. Eu espero você.